Olá pessoal, tudo bem? Eu vim trazer para vocês hoje um pouco mais sobre a avaliação comportamental. Então, a avaliação comportamental ela é didaticamente dividida em avaliações indiretas e avaliações diretas. Nas avaliações indiretas, nós temos entrevistas como, por exemplo, anamnese, aplicação de checklists, onde o terapeuta, né, o analista de comportamento, vai entrar em contato com esse comportamento através de terceiros, né? Daí o nome que se chama indireta. Nas avaliações diretas, temos as avaliações descritivas e as avaliações funcionais. Nas avaliações descritivas, o psicólogo, o analista de comportamento, o terapeuta ABA, ele está entrando em contato com o comportamento. Então, ele pode observar e descrever. Daí também o nome observações descritivas, né? Nas análises descritivas, temos algumas ferramentas bastante conhecidas da análise do comportamento, como, por exemplo, o ABC, que é onde o terapeuta vai registrar os eventos antecedentes, a topografia do comportamento e os eventos consequentes a esse comportamento. Nas avaliações ABCs existem basicamente dois modelos, um aberto, onde o profissional vai de forma descritiva fazendo o seu registro, e o outro que a gente chamamos de avaliação ABC fechada. As avaliações ABC fechadas, geralmente ela é feita em um curto espaço de tempo, como por exemplo, avaliações que duram 10 segundos. E aí, nos eventos antecedentes, você tem já algumas hipóteses, né? Algumas questões, por exemplo, existiu demanda? Existiu atenção? O que tinha no ambiente? Então, geralmente o terapeuta só vai marcando um X nessas opções. E aí você tem a tua topografia de resposta, e a consequência você tem alguns autos. O que é que ele ganhou? O que é que ele deixou de ganhar? E aí nessas avaliações fechadas, é importante que o terapeuta conheça o cliente para justamente selecionar bem essas variáveis onde ele vai marcar o check-in, né? O checklist lá. Outro tipo de avaliação descritiva é o que temos como, por exemplo, as observações estruturadas, como é o caso, por exemplo, do VB-MAP, do Portage, do ABOS, do WAIFs, do PIC. Essas avaliações, geralmente, elas também são divididas em dois grandes critérios, né? Uma delas são as avaliações normativas, onde o foco está em comparar os indivíduos com outros da mesma idade, e temos também a avaliação de critério, onde o foco é comparar o indivíduo através do seu desempenho com ele mesmo. Então, veja bem, outro tipo de avaliação descritiva é o que chamamos de tabela de dispersão, né? Onde o terapeuta vai sinalizar quando houve ou não a presença de determinado comportamento que você focou, né? Que é o teu alvo de comportamento. Já partindo para as análises funcionais, aí tem duas bifurcações, onde existem as avaliações AB, onde geralmente você só vai manipular ou observar os estímulos antecedentes e ver a consequência nessa resposta de comportamento. E existe também as análises funcionais chamadas de ABC, ou em português, dependendo da literatura que você tem acesso, vai dar o nome de análise funcional experimental. A análise funcional experimental é o padrão ouro dentro da análise do comportamento para observação de comportamento, tanto os positivos como os negativos, né? Quando eu falo de negativo, eu estou falando de problema de comportamento. Na análise funcional experimental, antes mesmo do psicólogo, do analista, do terapeuta se propor a fazer uma avaliação desse tipo, que requer uma manipulação do ambiente, uma alocação de recursos muito grande, é necessário que esse terapeuta elimine variáveis orgânicas, como, por exemplo, constipação, sono, alimentação. Então, qualquer alteração de ordem fisiológica é necessário primeiro sanar essa dificuldade fisiológica para depois você partir para uma análise funcional experimental. E mesmo assim, você tem que, antes de aplicar essa avaliação, fazer alguns questionamentos para o pai, por exemplo. Mudou alguma coisa em relação à vestimenta? Você recebeu visitas em casa? Mudou o trajeto? Como é que está essa situação dele? Porque essas variáveis de mudança de rotina, medicação ou mesmo uma vestimenta podem alterar os dados que você quer coletar. Ok, tirou as variáveis orgânicas, né, do contexto, tirou as variáveis de rotina e está tudo certinho, aí então o profissional vai realizar análise funcional experimental.
Na análise funcional experimental, é necessário antes mesmo aplicar algumas avaliações indiretas, como por exemplo o FAST, né? O FAST é um protocolo, né, um checklist de mapeamento para as análises funcionais. Nesse mapeamento, o analista do comportamento vai sugerir hipóteses para você fazer a sua análise funcional experimental. Por exemplo, quando você roda, por exemplo, o FAST e te dá indicativos de que aquele comportamento é mantido, por exemplo, por demanda ou por atenção, então aí você já tem duas variáveis bem relevantes. E aí você faz a tua análise funcional experimental com delineamento focado nessas hipóteses. Ok, depois que o profissional aplica essa avaliação funcional, né, de maneira indireta e levanta as possíveis hipóteses para controle do comportamento, você vai arrumar um ambiente para que esse ambiente favoreça essa variável. Quando, por exemplo, colocamos o indivíduo dentro de uma condição de teste chamada de atenção, geralmente o psicólogo entra com esse indivíduo dentro da sala e aí o profissional ele tende a dar atenção no formato de broncas toda vez que aquele comportamento específico apresenta. No entanto, vale salientar que o problema de comportamento, ele anteriormente tem que ser descritivo de forma operacional, colocando critérios de inclusão e de exclusão. Então, por exemplo, se o analista do comportamento está observando um comportamento, por exemplo, de cuspir, toda vez que esse cliente cuspir, o analista do comportamento deve direcionar a atenção e dizer: não pode fazer isso, cara, de uma maneira bem incisiva e às vezes mesmo ter o contato visual, ter o contato físico com essa criança ou esse adolescente que você está fazendo a sua análise funcional experimental. Qual a ideia? A ideia é o seguinte: se eu tenho como hipótese que o comportamento está sendo mantido por minha atenção, não importa que essa atenção seja, por exemplo, uma bronca, um grito, alguma coisa desse tipo. Na minha análise funcional experimental, eu vou delinear o ambiente para que toda vez que aquele comportamento apareça no repertório do indivíduo, eu dou, enquanto consequência, bronca, ou seja, atenção. E aí eu estou registrando os dados e eu espero que esse dado suba. Se ele subir, ele está dizendo que minha atenção, mesmo que seja bronca, está sendo reforçador, né? Está servindo como um elemento fortificador desse comportamento. Se ele desce, aí eu não tenho como comprovar minha hipótese, aí eu vou pensar em outro tipo de condição experimental. A outra condição experimental bastante comum é a condição de demanda. Nela, o psicólogo vai entrar junto com a criança em um espaço delimitado, onde vai oferecer para essa criança situações de demandas, de tarefas. E essas tarefas, elas não podem ser facinhas ou muito complexas. Ela tem que ser no ponto exato do critério onde essa criança ou esse cliente está no seu nível. Por que eu falo isso? Porque se eu oferecer atividades muito fáceis, né, de seguir, muito simples, o problema de comportamento, mesmo ele sendo controlado por fuga, ele não vai aparecer, porque aquela demanda ainda é muito pequena para que aquele problema de comportamento apareça, né? Suja. Se você colocar uma demanda de acordo com o limite dele, vai ser o ideal. Por quê? Porque se ele tiver sob o controle de fuga, aquele problema de comportamento vai acontecer e logo teus dados vão subir nessa condição de demanda. Essas condições experimentais de atenção, demanda, tem também a situação sozinho, e nos estudos antigamente tinha também a questão do item de preferência, elas sempre têm que ser comparadas com a situação controle. A situação controle, né, ou teste de controle, serve para você comparar essas condições de teste com a condição de controle. A condição de controle, geralmente, existe brinquedos, né, de média preferência espalhados pelo ambiente e nenhuma atividade acadêmica é colocada naquela situação. Por vezes, o profissional tende a dar atenção a cada, por exemplo, 1 minuto, 1 minuto e meio, depende de qual avaliação funcional experimental você está seguindo. Depois que você levantou todos esses dados, você vai mensurar os comportamentos obtidos durante esses testes. E aí, nesses comportamentos, você vai geralmente fazer um gráfico. Esse gráfico pode ser de vários delineamentos, o mais comum é o delineamento de múltiplos elementos,
onde você vai trocando as condições experimentais do estudo. Então, gente, vamos ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado um pouco a esclarecer sobre a análise funcional experimental. Até a próxima. Tchau, tchau.